Olá, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, se inscreve aí para você não perder os nossos próximos vídeos e assim ficar ligado a cada vídeo que a gente postar e você acompanhar a gente. Já curte, compartilha aí o nosso vídeo, que ajuda bastante o nosso canal, o engajamento do canal, e assim a gente consegue alcançar mais pessoas. Hoje a gente está num formato um pouco diferente aqui, que a gente está um pouco internacional. Então, se tiver algum erro aí durante a transmissão, durante a lição, nos perdoe que a gente está tentando fazer a lição de uma forma diferente aqui hoje. Aqui eu quero apresentar o meu co-host, meu parceiro aqui de banca, o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja de Bom Jesus, diretor da sonoplastia também da Igreja de Bom Jesus. E ele ajuda aqui a igreja em qualquer coisa que acontece aqui na igreja. Ele também é personal trainer, então se você por um acaso tá precisando aí de personal, quer mudar um pouco de vida, ter uma qualidade de vida um pouco melhor, pode procurar aí o Jonas que ele vai te dar as orientações básicas. Mas após o Porto Sol, tá? Esse aí é o Jonas. Vamos lá, né? Hoje nós estamos aqui numa, numa transmissão diferente. Nós estamos aqui é, com o nosso amigo, né? Que está fazendo aí a nossa missão. Nossa missão não, a missão, né? Mas antes de apresentar o nosso convidado, nós vamos apresentar aqui o co-host, o Wellington, né? Que ele está envolvido aí na parte da sonoplastia, lá do Dr. Paulo Prata, envolvido também no Desbravadores. Então, se você tem interesse em Desbravadores, esse é o cara dos Desbravadores, hein? Já está há uns 30 anos no Desbravadores. Então, o cara conhece bastante aí os Desbravadores. E ele também está envolvido com os jovens também. E está envolvido também na nossa Semana Santa, né? Estamos aí na nossa Semana Santa. Hoje estamos aqui gravando a nossa lição 3, né? E vai ser muito bom. E, claro, vou apresentar aqui o nosso convidado especial. Ele é diretamente de Barretos, mas hoje ele está em outro país. Vou deixar até que ele se apresente melhor, mas ele é o nosso futuro pastor aí. Está estudando aí na como é que chama lá? FADBA. Na FADBA. E ele está fazendo uma missão e casou muito bem com a lição que nós iremos falar essa semana. Então vai ser bem interessante. Felipe, que é o nosso amigo que está aí, ele vai dar um oi para você aí, galera, e fala um pouquinho aí como que está sendo aí. Oi, minha gente. Primeiramente, oi, Wellington, o Jonas também, amigos de longa data aí. Bom, como apresentaram, nós somos amigos, meu nome é Felipe, estou servindo como voluntário aqui na Rússia, ajudando uma escola adventista aqui, e é, é isso, não tem muito o que falar, né? Mas basicamente é isso. E se alguém quiser depois acompanhar um pouco como está sendo a missão, a dinâmica da missão aqui, eu posso passar a rede social, algo assim, o contato, a gente pode conversar melhor. Isso aí. Então, já Ah, vamos. e claro, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer, mesmo a gente encaixar assim as coisinhas para conseguir estar aqui. Muito importante, eu acho que é muito legal a iniciativa de vocês. Obrigado, Felipe, aí, por ter aceitado aí o nosso convite. Sempre quando ele está aqui em Barretos, ele também aceita o convite. E mesmo à distância, aceitou aí o nosso convite prontamente para estar participando aqui do nosso podcast. Quero pedir aqui para o nosso convidado, Felipe, fazer a nossa oração inicial para a gente já iniciar a nossa lição. Ok, vamos lá? Oremos. Grandioso Deus, amoroso Pai, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui entre amigos, com o pessoal aí de casa também.
para falarmos sobre um pouquinho mais sobre o Senhor. E seja conosco, que teu Santo Espírito guie a nossa conversa aqui e que a tua presença seja conosco, nos dando alegria e felicidade também. Por Jesus. Amém. Amém. A gente está aqui na lição 3. Se você já tem sua lição, pega aí sua lição para acompanhar junto com a gente. E já pega também sua Bíblia e abre lá em Gênesis 12, do 1 ao 9, sua Bíblia. A gente não vai conseguir colocar a tirinha aí para Opa, tem vocês. tirinha sim. Tem tirinha? Claro. Ó, então o nosso co-host aí já deixou preparado. Tirinha nós O tem. menino é bravo. Para você que tá aí em casa, tá acompanhando a nossa tirinha, aqui o título é Altares para Recordar. Eu vou ler aqui o que a tirinha fala. Quando o plot twist vem de Deus. Gênesis 15, que é a primeira parte da tirinha. Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. Assim será assim será a tua descendência. Gênesis 22 fala: Abraão, pega agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22 ainda. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Então aqui a gente tem uma tirinha. Se você já é um bom conhecedor da Bíblia, já entendeu o que a gente vai falar aqui a lição. Se você ainda não pegou aí o que a gente vai falar, fica ligadinho aqui que a gente já vai dar início da lição. Já vamos começar a falar aqui da lição e você já vai entender qual o personagem que a gente vai comentar aqui. Nosso convidado, ou o Jonas, tem alguma coisa a acrescentar aqui da tirinha? Alguma coisa que quer comentar da tirinha? Então a gente já dá sequência aqui para domingo. Alguma coisa aí, Felipe? Eu achei bem resumida a história de Abraão aí. Sei lá, eu acho que a tirinha ela pegou pontos assim muito importantes da vida dele, porque putz, é difícil a gente fazer uma separação de uma vida tão grande, um relato grande em 3 quadrinhos ali, né? Eu acho que eles resumiram bem. Sim. Então, vamos dar sequência aqui, vamos para Vamos domingo. lá. A nossa lição de domingo fala sobre mente distraída. E aqui conta um contexto sobre deixa eu só recordar aqui. Que um pastor associado, né, da igreja desse rapaz fez um apelo especial. E o apelo especial era você tirar uma selfie com uma pessoa e através dessa selfie você teria que orar por essa pessoa. E ali, o nome da pessoa é Darwin. Esse Darwin, aí o cara pensou assim, né? Modo de dizer, né, o cara. Mas ele pensou assim, como que eu vou lembrar deste nome, né? É um nome difícil. Igual o Felipe, ele está lá na Rússia, possivelmente tem nomes bastante difíceis. E aí ele vai pegar alguém para orar durante aí uma semana, 2 semanas, 3 semanas que seja. E para ele lembrar o nome, como que ele vai ter que fazer? Então essa pessoa, o que ela fez? Ela foi e anotou. Por que ele anotou o nome? Porque como vai lembrar, né? Darwin, por um período aí de sempre estar orando. Então ele colocou naquela agenda que nós temos e toda vez despertava no horário e dentro desse horário ele fazia a oração. Então, muito interessante, para não poder esquecer. Então, o que a gente vai aprender, né? No período de Cristo, como que eles faziam? Não tinha celular, não tinha smartphone, câmera para registrar. Como que eles faziam?
Então nós vamos entender, no contexto histórico até de Abraão, que ele foi fazendo muito altares. E os altares eram uma identificação de que ele estava passando por ali, que ele passou por aquele lugar, e ali ficava como uma recordação através dos altares que ele fazia para Cristo. Então, basicamente, domingo fala muito em relação a isso. Isso aí. Então, você tem alguma coisa a acrescentar aí, Felipe? Não? Então, vamos aqui para segunda-feira já com o nosso convidado. Bom, ah, como eu reforço assim, dizendo que a lição ela tá com um tema muito interessante. A parte de segunda ela vem introduzindo a questão de que Abraão ele não começou essa jornada sozinho, né? O pai dele, Terá, começou essa jornada, mas ele parou por motivos que a gente desconhece ali em Harã, e depois Abraão continua essa jornada, né? Então o pai dele começa os primeiros 600 quilômetros aí, é o pai dele que anda, que também é uma distância considerável. É, uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que quando Abraão sai, ele sai com a promessa de que ele teria uma grande nação, de que sua descendência seria uma grande nação. Mas algo que eu acho que chama atenção é que a, o resultado disso seria o próprio Messias, né? Então, a gente vê aqui que Abraão, ele ia para os lugares, por exemplo, ele fazia os seus altares. Deus, no primeiro momento, Deus chama ele, ele sai, faz o altar quando chega, e depois ele vai para o Egito, né? A gente vê isso daí, e é quase assim, a gente não sabe quanto tempo foi, mas é interessante ver que o texto ele parece ser imediato, né? Ou pelo menos num tempo próximo. O que eu quero dizer com isso? Deus fez a promessa dele para Abraão, mas e Abraão mesmo assim depois de um tempo desobedeceu. Mas aí Deus vai lá, faz a promessa novamente para ele, protege ele do rei do Egito lá, e aí Abraão vai lá e faz o altar. Então o altar ele representava não somente a adoração ao Deus verdadeiro, mas a forma certa de adoração. Então, enquanto eu vou deixar isso para comentar mais quinta, mas eu acho que essa é uma questão muito importante. O altar, na concepção de Abraão ali e para Deus ali, era como se fosse uma resposta ao que Deus já havia feito por ele, né? Então era algo que era feito com gratidão. Muta ali. Acho que muta ele. Pode falar. Aqui a gente vê a forma que já andando ali, né? Como que era essa relação de Abraão com Deus, né? Foi o que o Felipe também falou um pouco. Aqui eu acho que se eu tentar falar algo a mais, eu acho que vai ser a mesma coisa que o Felipe acabou aqui de falar, né? Mas é bastante interessante a gente ver essa relação ali entre Abraão e Deus, né? Como tudo começou. Elton, parece assim, eu acho que toda essa questão se resume em relacionamento, sabe? Parece que a gente sempre está buscando assim coisas. Então, buscando boas casas, bons utensílios e tal, coisas materiais enfim, essas questões mais superficiais. E Deus sempre está buscando relacionamento. Deus está falando assim, cara, eu quero ter um relacionamento contigo, quero conversar com você, quero ser seu amigo, quero ser o seu Deus, seu pai, enfim. Então, eu acho que essa é uma questão importante, né? Enquanto a gente parece se esquivar assim, Abraão chegou lá na terra, foi para o Egito. Aí Deus falou assim: vem cá, você vai ser um instrumento de bênção
e eu quero ser seu amigo. E Abraão foi conhecido depois por amigo de Deus, né? Então acho que essa é uma questão bem legal. Isso mesmo. Então, acho que a gente pode dar sequência aqui para terça-feira. Finalizou, Felipe? Beleza. Aqui na parte terça, vem com o título Promessa Ameaçada, e já começa relatando aqui que Deus fez uma promessa para Abraão, mas ele precisava sair ali, vamos colocar assim, da sua zona de conforto, né? Porque ali a gente viu ali na parte segunda que ele estava confortável. Ele pegou a herança ele tinha ali a herança do pai dele, né? Ele tinha as terras, ele tinha o gado, os animais ali, tinha as pessoas que trabalhavam para ele, e ele saiu em busca aqui fala, né, da terra prometida. Ele precisava cumprir a promessa que ele tinha, que Deus fez para ele, mas que não era ali onde ele estava. Ele precisava ir para outra cidade. E a gente vê essa confiança também da parte de Abraão em Deus, que mesmo ele não sabendo como que era essa outra terra, para onde ele ia, se lá tinha gente, se não tinha, aqui é claro, por parte da história, né? Ele já sabia para onde ele tinha que ir, já conhecia ali o território, que era o território dos cananeus, né? Que habitavam essa terra. Até o trecho aqui. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Então ele sabia que eles eram um povo perigoso, era um povo que não tinha muito ali, era um povo de difícil contato, mas ainda assim ele confiou no que Deus tinha prometido para ele, que que Deus iria entregar essa terra para ele, que essa terra era dele, mas ele tinha que botar ali a cara, mesmo que talvez ele não tivesse ali o apoio da sua família, como ele não teve, mas ele ainda assim, ele foi fiel a Deus e seguiu em frente. Ele não deixou coisas que talvez para a gente, hoje a gente olhando, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas é porque talvez falta esse detalhe da nossa parte de confiar um pouco mais em Deus, como o próprio Abraão confiou, que ele cumpriu ali a missão que foi colocada, imposta para ele. E também ele teve como que eu posso colocar? Que ele quis reconhecer que Deus estava abençoando ele, que foi a construção dos altares, que a gente também que o Felipe também mencionou ali na parte de terça, segunda, mas aqui na parte terça também ali um complemento, né, também da parte segunda, que também menciona que ele, para outras pessoas também reconhecerem que Deus é um Deus verdadeiro e justo. Então, acho que mais ou menos isso aí é a parte de terça. Não sei se o Felipe ou o Jonas tem alguma coisa a acrescentar aqui pra gente. Senão a gente já pode dar sequência também, eu acho. Alguma coisa aí, Felipe? Não, pode ir. Então, vamos para quarta-feira. Então vamos lá. Na nossa quarta-feira, o interessante é que, como nós já comentamos, em relação aos altares, como que eles eram uma demonstração, né, de cuidado de Deus com Abraão. Que Abraão Deus fez um propósito para ele. Olha, vá para uma cidade que ele não conhecia ninguém, que basicamente é o que o Felipe está fazendo hoje e outras pessoas fazem aí ao redor do mundo. E você vai lá para fazer uma missão, conhecer pessoas e
você não conhece ninguém. Você só vai e começa a fazer interação ali e convidar. Nós temos também no nosso contexto histórico, né, da Igreja Adventista, de pessoas missionárias que começaram aí com 16, 17 anos, 14, né, que fazem parte da nossa história, e eles começaram como missionário em outras cidades, países, né, e é interessante como que Deus usa as pessoas e como que ele deu ali a capacidade para Abraão, e ele foi seguindo. E o que a gente vê também na história de Abraão é que ele foi indo e algumas pessoas foram ficando, né? Não foram querendo o acompanhar nesse evangelismo, nesse trabalho que ele estava fazendo. E o interessante de quarta-feira, é que Jesus, ele como demonstrava ali, né? Ele demonstrava, Deus falava, né, por exemplo, a Moisés, para que ele colocasse em músicas, né, para que as pessoas pudessem decorar e recordar os acontecimentos. E hoje nós temos muitas músicas interessantes, onde a gente recorda da gratidão de Deus, onde a gente tem uma questão de um vaso novo, que tem uma representatividade ali, quando você está quebrantado. Então, o contexto de música, onde a gente relembra de vários fatores, como a eternidade de Deus, como também nós temos... isso eu estou contando por conta de algumas músicas que nós conhecemos, né? Nós temos várias músicas aí, o Rapaz Davi, que é uma música que se a gente cantá-la, a gente consegue entender como que está no contexto bíblico também. Então, é muito interessante. Se você quiser ouvir, é do Arautos do Rei, chama O Rapaz Davi. E nós temos essa música já, acho que desde 1948, 50, não sei quando surgiu os arautos por aí, acho que mais ou menos, e já começaram a cantar essa música, e essa música ela continua em evidência, e o pessoal canta, e todo mundo quer ouvir essa música, e ela tem uma recordação bíblica. E não só essa, nós temos algumas outras também. Então, a forma que Deus usava era muito interessante. Então, assim, ele mostrava de que forma? As músicas demonstravam a parte de bondade. E os altares que Abraão fazia também representava essa bondade, essa misericórdia, porque o cuidado, porque ele estava representando a Deus. E a forma dele representar na época dele era através de altares para poder fazer isso. Hoje nós podemos fazer o quê? Usar até o nosso smartphone, aonde nós estamos fazendo sem fronteira. Nós estamos no Brasil, Felipe lá na Rússia, e nós estamos fazendo uma interação. E aí nós postamos isso na onde? Numa rede social. A gente posta no YouTube, onde as pessoas elas têm a capacidade de estar olhando, como você que está em casa aí consegue nos assistir. E isso é interessante, nós temos essa interação. Então isso é muito legal. Então hoje o Ministério ele tem essa capacidade de ir sem fronteiras, e você às vezes só precisar estar no seu país e estar fazendo esse trabalho. Mas obviamente que eu acredito que você está vivenciando no lugar, explorando um país ou uma cidade que seja, é interessante também porque você conhece pessoas e você tem uma parte social ali. Então, basicamente, a parte de quarta nos fala isso. E nós temos a nossa rede semântica, como sempre, e a nossa palavra de hoje é memorial. Quando nós ouvimos essa palavra memorial, o que nós temos em mente aí? Quero saber de nosso convidado primeiro e depois com o Wellington. Olha, eu acho que bondade de Deus. Memorial, bondade, coisas boas. A gente não ouviu. A gente, pelo menos. Ah, pronto. Memorial, nesse contexto, eu acho que bondade de Deus. Bondade. Certo. Bondade. Eu acho que lembrança. Né? Uma lembrança para a gente continuar ali firme, talvez. Né? Seria isso, lembrança. Eu coloquei como recordação, né? A gente se recorda quando a gente tem
memorial, né? E quando a gente vai, por exemplo, num museu de arqueologia, que até tem no NASP aqui em Engenheiro Coelho, aqui no Brasil, que a gente tem um memorial ali do contexto histórico, bíblico, com algumas evidências, algumas demonstração de como era na época de Jesus. Então acho bem interessante essa questão. Vamos dar continuidade. Nós vamos Aí fazer. a gente queria falar que vamos para quinta-feira fazer com o nosso convidado. Ok, vamos lá então. Quinta-feira, assim, eu acho que seria talvez um dos pontos auges da lição, assim, o ponto o foco, e depois sexta-feira é mais um resumo, mas a grande questão aqui, da questão dos altares que Abraão faz, ela mostra a questão da adoração verdadeira. E é interessante como era um contraste muito grande com a época, sabe? Por quê? Porque enquanto nós temos todos os outros deuses ali do antigo Oriente, eles faziam um movimento de as pessoas adorarem, então o adorador trazia um sacrifício ou sacrifícios humanos para agradar os deuses da época. Então eles faziam um altar e colocavam essas coisas. Era como se o ser humano estivesse buscando o favor dos deuses. Mas é interessante assim que com Deus é diferente. Abraão não constrói um altar para agradar a Deus. Ele constrói o altar porque Deus teve graça e compaixão e amor por ele, e por isso ele constrói um altar de gratidão. Então, o altar, ele é um símbolo do relacionamento sendo restaurado, só que não com o homem fazendo isso, mas Deus vindo. Deus veio, restaurou o relacionamento, e o altar era era uma forma de continuar esse relacionamento, ou de convalidar aí, né? É, comemorar esse relacionamento. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante. Enquanto todos os outros deuses estão fazendo um movimento ao contrário, né, e nós sabemos que não eram deuses verdadeiros, nós vemos o nosso Deus, ele buscando o relacionamento, e através desse relacionamento o altar, né? E aí, é justamente nesse contexto que nós vemos a questão da prova que Abraão passa, né? Que ele já era velho, Isaac já estava um pouco mais velho também, e então Deus pede para que Abraão matasse Isaac aí, no monte. E interessante porque esse monte depois ele ele vira a cidade de Jerusalém, que é onde Jesus morre, e nesse monte, na hora que Abraão vai matar Isaac ele como sacrifício, né, o único filho dele seria morto, é, então Deus provém o cordeiro. E é interessante como, Jonas Elton, como as coisas assim, o texto ele é muito claro, sabe, nas minúcias, porque Deus ele parece assim estar falando para Abraão, olha, pega seu filho, o seu único filho, a quem pertence a herança e tal, e leve para o monte e mate ele. É como se Deus estivesse falando uma coisa que depois a gente vai falar assim, cara, é exatamente isso que aconteceu com Jesus. É como se Deus estivesse descrevendo o próprio Cristo. Porque Isaac seria, né, esse tipo de Cristo. E, e, e eu acho que esse é justamente o ponto foco da história, porque Abraão sai com o seu filho. Mas e Deus? Abraão passou por um momento difícil ali e tal, mas ele recebeu o filho dele de volta. Mas e Deus, né? Deus não teve alguém que providenciou para ele. Deus teve que sacrificar o seu filho em prol da gente, né? Então, eu acho que esse é o ponto focal, sabe? Enquanto Abraão foi ali uma espécie de teatro, ele conseguiu entender o sentimento de Deus, a história da redenção e tal. Deus não, Deus teve que fazer, Deus teve que matar o seu filho para que nós pudéssemos ter vida. Então, eu acho que esse é o ponto
foco da história, sabe? E é claro, Jesus fez isso de forma voluntária, mas isso também não tira a questão da dor de Deus ter passado por isso. Então, eu acho que essa é uma questão. E aí, por isso, por Deus ter providenciado o Cordeiro, né, de certa forma, trago a salvação para a gente pode viver uma vida alegre, né? Então, Abraão recebia a graça de Deus, mesmo sendo pecador, miserável, como a gente, recebeu graça de Deus, e aí ele construiu os altares. E eu acho que essa é uma questão para a gente relembrar as coisas que nos fizeram assim aceitar e conhecer a Deus, sabe, Elton e Jonas? Por quê? Porque, cara, a gente constantemente esquece do que Deus faz pela gente, sabe? Constantemente. Eu acho que não só, eu acho que a questão da salvação, e esse é o principal, mas sim, pequenas coisas também, sabe? E a Bíblia é muito clara que a gente deve fazer o que a gente puder, o que a gente gostar, para que a gente se lembre dessas coisas. Então, quem sabe fazer música, gosta de fazer música, faça músicas, né? E músicas alegres, porque o povo de Israel também tinha músicas alegres. Deus pedia para cantar, pular e tal, fazer os negócios. Músicas alegres. Quem gosta sei lá, desenhar e tal, enfim, tudo que você fizer, faça assim para se lembrar do que Deus fez por você, porque Deus é bom o tempo todo, né? E a bondade dele dura para sempre, o seu amor, o seu caráter, enfim. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante. Os altares, as histórias bíblicas, elas servem para que a gente lembre constantemente que Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Isso aí. E um detalhe assim que a gente pode tirar também da história de Abraão, até aqui no final da lição eles citam, né? O método que Deus usou ali para atingir Abraão é o mesmo que ele usa com a gente. Só são formatos diferentes, por conta de pessoas serem diferentes, né? Mas é com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo. A gente, às vezes, por estar ali um pouco longe de Deus, um pouco afastado ali de Deus, a gente não consegue ter essa percepção igual a Abraão, que ele tinha uma comunhão, ele era muito mais fiel, pela vivência que ele tinha, ele conseguiu escutar a voz de Deus com alto e bom som e conseguiu compreender a missão que Deus tinha para ele. Mas porque ele tinha uma real, um real relacionamento com Deus. Então eu acho que também a gente pode tirar essa reflexão, né? Que o mesmo Deus que conversou com Abraão e deu uma missão para ele lá no passado, é o mesmo Deus que dá uma missão para a gente hoje. Que ele tem um objetivo para a gente. Basta a gente entregar verdadeiramente, de braços abertos, entregar a nossa vida para ele e deixar ele agir na nossa vida, que foi o que Abraão fez. Ele não temeu, independente os inimigos que ele sabia que ele iria enfrentar. Ele não teve medo do deserto, ele não teve receio de até tirar ali a própria vida do filho que ele mais ama, mas ele entregou tudo nas mãos de Deus e deixou Deus agir, sem nenhum remorso, sem nenhum medo, sem preocupação. Ele só entregou nas mãos do Pai. Então acho que também falta um pouco esse detalhe para a gente, eu diria. Só falar uma parte aqui. Que é interessante aqui e que vocês comentaram que são muito interessantes da parte do desenvolvimento da nossa missão. Mas o importante é que Deus ele procura de todas as formas fazer amizade com a gente. Então a forma dele fazer com que a gente se recorde daquilo que ele já fez por nós, daquilo que ele já nos proporcionou no nosso cotidiano, é uma forma de demonstração para que a gente possa ter uma intimidade com ele e reconhecimento como Abraão teve no período dele. E aqui a gente já
puxando um gancho para sexta, nosso último dia, aqui os primeiros trechos aqui da lição de sexta vem citando algo mais histórico, né? Ali desde o momento onde Abraão estava, a cidade onde ele estava, para ele ir para outra cidade conforme Deus tinha ordenado para ele, todo esse processo, as situações que ele passou, de uma parte da família dele não querer acompanhar ele, que só o sobrinho Ló querer acompanhar ele deixar tudo para trás e ir para onde Deus mandou ele ir. Então, essa parte de sexta, o começo dela, ela é bem extensa, né, nessa parte muito histórica, né, que fala detalhadamente mais o que realmente aconteceu. Então, se porventura você quiser estar lendo, vai lá em Gênesis, igual a gente citou, vou até falar aqui certinho. Gênesis 12, de 1 a 9, que é o texto base aqui pra gente. Mas você também pode ler o capítulo inteiro, Gênesis 12, por completo, que assim você vai ter uma contextualização melhor. Eu só vou comentar aqui o finalzinho da parte sexta. Esse começo da parte sexta você pode estar lendo para você conseguir entender de uma forma melhor. Mas é basicamente isso que eu expliquei e que a gente já comentou aqui também. Abraão, ele... muitos, né, o colocam ali como o pai um, um exemplo a ser seguido pela fé que ele teve. E então a gente também acho que faz bem para a gente olhar para esses personagens históricos importantes para a Bíblia, para a gente também se inspirar, para a gente ver que mesmo que é uma época muito distante, mas colocar isso no nosso coração. Poxa, Abraão, ele não teve medo. Ele, apesar porque vamos exemplificar, para trazer para os nossos dias. É como se fosse um bilionário, ele abrir mão da fortuna dele, dos dinheiros, da casa, do conforto dele, e ele ir para a Amazônia, lá para a Mata Atlântica, para a floresta, para o meio do nada, vamos colocar assim. E ele ter que começar uma nova vida. E quem quisesse acompanhar ele, podia ir. Se nos dias de hoje, alguém, um bilionário, vamos continuar no mesmo exemplo, falar isso, eu vou lá para a Amazônia e vou passar a viver a minha vida a partir de hoje lá, no meio da mata. Não quero meus bens, não quero minha riqueza, não quero nada disso. Quero ir lá. Quem vai me acompanhar? Talvez seriam poucos. Só talvez uma pessoa um pouco mais louca, doida, iria acompanhá-lo. Do contrário, a grande maioria talvez não iria acompanhá-lo. Que foi aqui o caso de Abraão. Ele era rico, era um herdeiro ali do pai dele, ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitos bens, mas ainda assim ele obedeceu à ordem de Deus, que era para ele ir para outro lugar, que o lugar dele não era ali, ele precisava cumprir uma missão. Então acho que a gente trazendo isso para os nossos dias é uma reflexão que a gente está muito apegado aos nossos bens, a coisa material. Então essa lição também essa lição 3, acho que a gente serve essa reflexão também, além da parte da missão, que a gente tem uma missão aqui na Terra e a gente tem que cumpri-la, que é divulgar a palavra, o evangelho para o mais de pessoas possíveis que a gente conseguir.
Então, eu acho que a gente também tem, além essa esfera da missão, a gente também tem essa esfera de desapegar um pouco dos nossos bens, das nossas coisas de hoje em dia. Acho que seria isso que eu teria que te falar da parte sexta. Felipe, tem alguma coisa aí para acrescentar para a gente já encerrar? Tenho, Wellington, queria fazer um comentário final. É, Você foi falando aí, eu lembrei de Nárnia, a história de Nárnia, da Crônica de Nárnia, que o Edmundo, ele que é o traidor ali, ele recebe o reino e ele, ele trai Aslan, né, o leão, e só que ele vira rei depois em Nárnia, né? E eu acho que essa é uma questão interessante, porque é, Abraão, ele conhecido como pai da fé e tal, as questões, é, mas a gente vê nele um aspecto humano, porque ele era humano, né? Ele errou assim, teve que ir para o Egito uma hora lá porque não teve fé, mentiu lá para o rei, enfim. O que eu quero dizer com isso é que é, os altares, a questão da adoração, tudo que ele fez na sua vida que a gente admira, foi resultado de graça, sabe? Da pessoa, dele ficar feliz porque recebeu algo que não merecia de Deus, da parte de Deus. E eu acho que no final é sobre isso, sabe? O Edmundo, no Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, ele faz isso pensando na história da redenção, ele recebe, ele vira rei tendo traído o Aslan, que é o chefão ali, né? Que é o leão e tal. Só que ele recebe o reino, ele vira rei e tal, e depois ele luta bravamente pelo reino e ele é conhecido como é, Edmundo e as suas obras que ele fez ali. E eu acho que é justamente isso. É, nós, no final, muitas vezes, e Abraão, é, somos conhecidos, e Abraão foi conhecido pelo que ele fez por receber a graça, né? Enfim, as bênçãos de Deus, e, enfim. Então, a sua vida foi uma vida marcante porque ele era grato pelo que Deus fez e ele não, mesmo ele não sendo digno. Então, acho que essa é uma questão muito legal, sabe? Pelo que você falou e tal. Então, ele é um exemplo para a gente pela gratidão que ele tinha do que recebeu de Deus. Acho que essa é uma questão. Isso aí. Muito interessante, né? E eu sempre. Essa lição me deixou bastante pensativo nessa questão de como Abraão tinha uma amizade ali com Deus, que porque todo lugar eles tinha a barraquinha dele lá e do lado tinha um altar aonde ele estava convidando sempre as pessoas que estavam próximas ali a estarem participando ali daquele culto que ele fazia, os sacrifícios que ele fazia ali. Então, erra como todos nós, na verdade, né? Mas é igual o Elton falou, sério, é muito difícil, né? Sair do seu conforto da sua casa para você fazer uma missão e você não saber como vai ser. Você não conhece, não sabe como vai funcionar. E ali você faz essa missão, tem bastante bênçãos, porque você tem uma intimidade com Deus e você confia muito nele. Então, a partir do momento que você confia em Deus realmente, você vai abdicar de fazer as coisas deste mundo e vai fazer as coisas que ele está pedindo para que você possa fazer. Então, isso vai haver, às vezes, um sacrifício que você precisa fazer no seu pensamento, né? E qual que seria esse sacrifício? Você pode fazer um sacrifício, às vezes, de parar de comer alguma coisa, beber alguma coisa, ou abdicar alguma coisa de que você fazia, que você cometia algum erro, e agora Deus não quer que você faça isso. Então isso faz parte de um processo de amizade com Deus. E só para a gente, vou sair um pouquinho do contexto, porque nós estamos na Semana Santa. E a Semana Santa é uma representação muito grande de quem fez a maior missão do universo, que é Jesus. Que ele veio a esse mundo, fez a missão dele certinho, sofreu,
teve aquela questão de falar assim, não, nossa, afasta de mim esse cálice, uma opção para querer sair, mas que ele não queria sair porque ele queria fazer o quê? A vontade do Pai. Porque ele estava o quê? Intimamente ligado com o Pai ali. Então, essa missão que Deus fez é uma representatividade que é onde a gente tem que pegar de exemplo. E igual nós temos também que pegar de exemplo Abraão. Abraão fez a missão, saiu de um lugar para o outro várias vezes e Deus fez o quê? Deu bênçãos para ele. Mas qual que é a maior bênção que Deus deu para ele? Qual que é a maior bênção que Deus deu para ele? Deu amor, deu carinho, cuidou dele. E mesmo com os problemas, Deus estava presente. Então, basicamente a nossa lição fala sobre isso. Queria pedir aqui pro Felipe fazer a oração final para a gente de novo. Ele fez inicial, mas acho que pode fazer a oração final para a gente aí. Claro, com certeza. Então vamos orar. Grandioso Deus, amoroso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de recebermos a salvação por meio de Cristo Jesus. E nós sabemos que o Senhor usou o servo Abraão para começar esse grande movimento aí. Obrigado pela vida dele e obrigado porque o Senhor nos ama demais. Abençoe o Wellington, o Jonas, a mim e as pessoas que estão assistindo esse podcast em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Você que ficou aqui até o final. Se você gostou do nosso vídeo, curte aí, compartilha, ajuda bastante no engajamento do canal, que o YouTube entende que o nosso canal é relevante e assim ele vai compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Eu tenho um convite especial para você, para a nossa próxima lição, Um Lugar para Mim. Se você quer saber o que a gente vai abordar, o que essa lição vai abordar, te convido para se fazer presente aqui no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau.